Salmo de número 22. Chama a sua atenção. Nós vamos fazer uma oração antes de entrar no Salmo. Vou quebrar a regra aqui, o povo só ora depois que lê, mas eu vou orar antes. Não vejo pecado nenhum nisso. Vamos orar, irmãos. Nosso bendito Deus, obrigado pela tua santa palavra. E aquilo que nós podemos vivenciar dentro desta realidade, Senhor. Abençoe a cada irmão que chegou hoje à noite para esse culto e adoração ao teu nome. E agora guia-nos quando vamos refletir na mensagem que foi deixada pelo teu servo Davi, na expressão desse salmo profético. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, no contexto dos salmos, nós temos dado uma passada aí, alguns aleatoriamente, né? Alguns de ordem de louvor, outros de ordem imprecatório. O salmista reclamando alguma coisa e reivindicando também, orando. E salmo messiânico, este é um deles, salmo messiânico, bem como o 91, o 2, que já vimos, o 23 também é messiânico. Mas lembramos também que hoje foi cantado o hino da mala, Foi cantado o hino da mala, não foi hoje? Foi ou não foi? Hein? É o hino 9, é o hino da mala, o hino número 9 é o hino da mala. E você sabe que o escritor desse hino era um compositor nato. Ele tinha tanto hino escrito que não tinha a oportunidade de cantar tantos esses hinos nos cultos. E esse é o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que o Salmo da mala? Porque é um salmo de romagem, um salmo dos degraus, quando o povo estava se preparando para ir para a festa em Jerusalém. Aí, enquanto preparava as bagagens, não era assim, sair, não, tinha que preparar, tinha que levar animais, levar dinheiro, levar os suprimentos para a viagem, e tinha que preparar as malas mesmo. Então, esse é o salmo da mala. O 122 é o salmo de viagem para Jerusalém, para as festas que lá aconteciam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é salmo de uma categoria que vai do 120 ao 134, são salmos dos degraus, salmo de romagem, salmo dos passos, então são salmos das viagens. Já nos salmos messiânicos, estamos aqui diante de um que é o salmo de número 22. Os irmãos sabem que a primeira, vamos dizer, até a primeira categoria de salmos é de louvor e adoração. Esses salmos, o salmista usava só para adorar mesmo, para louvar a Deus. O prazer do salmista de estar louvando a Deus. E eu creio que vocês vêm aqui hoje que tem prazer de louvar e adorar a Deus. Eu até gosto quando os irmãos usam solo. Por que solo? Porque a pessoa canta tão consciente quando é um solo. Cantar com todo mundo, aí o cantor, não vou dizer que a Maria vai com as outras não, mas é cantar porque todo mundo está cantando, vou cantar também, né? Mas é mais fácil você ficar desapercebido, não é? Com todo mundo, mas quando é você só, e você vai ter muito cuidado, até para não errar, até para você estar pensando no que vai dizer. Não estou dizendo que está errado cantar em aglomeração não, né? Congregação não, que deve se cantar e tem espaço para isso e é ensinado até na Bíblia também. Mas tudo que a gente usa, se não tiver cuidado, cai na rotina, né? Cai na rotina, o mecanismo, a gente tem que ter cuidado. Os salmos, sim, eles têm um propósito de adorar a Deus. E aqui nós temos um salmo que foi lido aí pelas irmãs, irmã Joana e irmã Rita de Cássia, conhecido pela igreja primitiva, o quinto evangelho. O quinto evangelho é o Salmo 22.
Por que o quinto evangelho? Porque esse salmo apresenta o evangelho de Jesus. Ele está apresentando o evangelho de Jesus. E você viu há algumas semanas, a semana passada também, que a gente pôde ressaltar aí que Davi era um profeta. Davi era profeta. Sendo, pois, profeta, ele falou sobre Jesus. E aqui vamos considerar que está escrevendo, de uma certa forma, primeiramente, experiências algumas de Davi. Você pode ver também que algumas coisas não são assim bem entendidas, ter sido uma realidade na vida de Davi, de acordo com algumas partes históricas dos livros de Reis, por exemplo, Crônicas. Mas, como ele é um profeta que estava apontando para um futuro bem distante, ele estava vendo sobre o rei que haveria de vir, que é o seu filho, o seu descendente, o descendente de Davi. Lembra que teve um cego e teve dois que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem foi esse cego? Bartimeu, filho de Timeu. Esse não é o nome dele não, Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Não é dito o nome dele. Mas o que acontece é que ele estava lá, cego, coitado, e escutou o barulho da multidão. Está lá, o texto diz que ele ouviu o barulho da multidão. E não era apenas as pisadas. Ele ouviu o barulho da multidão. E ele pergunta então quem é. Então, quando foi explicar Jesus de Nazaré, qual foi a atitude dele, a reação dele? Ele corre dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele entendia que Jesus era exatamente esse rei da linhagem real que viria. E quando disseram o barulho da multidão, aquela multidão estava indo para a festa da Páscoa lá em Jerusalém. Era a Páscoa que estava acontecendo, ia acontecer. E eles iam, então muita gente, e você sabe que eles, ao andar, iam recitando os salmos, ou cantando os salmos, e Bartimeu, então aí, não perdeu tempo. Mas a igreja primitiva dizia que esse é o quinto evangelho. Vamos dizer também que não só Davi, mas os demais profetas, eles nem sempre entendiam tudo que escreviam. É aí mais uma razão da Bíblia, a inspiração. Sempre eles entendiam tudo que estava acontecendo. Você vai encontrar no livro de Daniel, uma passagem, não vou dizer qual é agora, mas é no livro de Daniel, quando ele disse assim: eu ouvi tudo, mas não entendi nada. Não tem alguns crentes na igreja assim também, né? mas Daniel, chegou um momento que ele disse que não entendeu nada, e Deus disse para ele que selasse o livro, porque se referia a tempos futuros, e ia haver um esquadreamento, um entendimento, sabia se multiplicar, ia ser compreendido, de forma que daqui para frente é mais fácil entender o Apocalipse de Daniel do que lá no primeiro século, ou mesmo no tempo do Velho Testamento. Não se entendia muito bem Daniel, hoje está mais fácil de entender, e quando chegar no milênio, aí que vai se entender claramente, mas as coisas vão se desvendando paulatinamente. O Salmo 22, não sei se você prestou atenção, que nele estão contidos os 4 evangelhos. Você nota que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, tanto sinópticos como não sinópticos, eles relatam uma coisa em comum. O quê?
a crucificação de Jesus, seu sofrimento, a morte e ressurreição. E a ascensão é apresentado nesses evangelhos. Você percebe que é muito espaço tomado para tratar da crucificação de Cristo, do julgamento de Jesus até a sua morte. Há muito espaço nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E além disso, está também relatado em alta escala nos Salmos. E esse aqui é um deles, que trata sobre o sofrimento de Jesus e também a sua morte. Acho que você percebe que há uma inversão das coisas com relação ao Salmo e os Evangelhos. Geralmente acontece uma ordem nos Evangelhos, aqui está de outra, mas as mesmas coisas. Por exemplo, o do 22, é bom ler logo a introdução, né? A introdução fala: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. John MacArthur diz que esse corça da manhã poderia ser a melodia, como seria tocada, que seria tocada pelos maestros. Mas já outro preletor, outro intérprete, dá uma dica também, que esse corça da manhã era cantado na hora do sacrifício matinal, que era oferecido a corça, um cordeiro, atribuindo corça para a ovelha. Por isso ele estava falando que seria corça da manhã. De um ou de outro, sabemos que o salmo é louvor, e sabemos que acontecia sem questionamento pela manhã. Era pela manhã. O judeu se ocupava pelas manhãs com Deus, durante o dia com Deus e à noite com Deus. O Salmo 1 que foi lido disse que o justo medita na lei do Senhor quando? De dia e de noite. De dia e de noite. E assim vai. Portanto, ao mestre de canto, os primeiros versos estão falando das últimas horas de Jesus na cruz, e os últimos falam das primeiras. Então está falando do sofrimento físico em segundo lugar, em primeiro lugar fala do sofrimento espiritual. Mas você vê que Jesus foi crucificado às 9 da manhã, ele passou exposto ao sol durante esse tempo, era um lugar aberto e público, e passa o meu dia. Então lá para meu dia em diante acontece um fenômeno da natureza, enviado pelo próprio Deus. Não foi algo natural, mas foi algo que veio do céu. A terra escureceu, não deu a sua luz. Por quanto tempo? 3 horas. 3 horas. Se fosse 3 dias, ele ia ressuscitar, vai escuro ainda. 3 horas, Mas no Egito foram 3 dias. No Egito foram 3 dias. E aqui foram 3 horas. Nessa parte dos últimos 10 versos, há um intenso louvor e agradecimento. Não sei se você percebe isso, né? Percebe isso? Note que Salmo 22 até o verso 21 Salmo 22 21, você deu a divisão no Salmo, termina um assunto e começa outro, porque falava sobre o sofrimento e agora começa já falando sobre o louvor e adoração. Isso vai até o final, até o 31, do 22 ao 31, termina no 21, salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos, sim,
tu me respondes. Aí começa já agora o louvor daqui para frente. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui o louvor coletivo, e essa parte ela é citada no Novo Testamento também. Não vou mencionar agora, só lembrando. Então, deixe-me lembrar aqui as palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava na íntegra, sim, citando este salmo. Agora, lembre que Davi escreveu situações dele, mas situações proféticas sobre esse rei descendente, sobre Jesus. Então o que Davi escreveu foi exatamente o que se cumpriu em Jesus. Davi não entendia porque quando ele escreveu isso aqui, foi 1000 anos antes de Cristo, não tinha ainda o sistema de crucificação. Mas é mencionado que foi traspassado suas mãos e os pés. Mas lá no pensamento de Davi na hora, quem foi que traspassou? Foi o leão, foi os cães. Ele foi atacado pelos animais ferozes e então traspassou mão e pés. Mas aí é uma profecia da cruz do que iria acontecer. Talvez ele não entendesse bem isso na hora, mas na realidade é o que estava acontecendo. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou pendurado na cruz das 9 ao meio-dia, quando trevas cobriam a terra, toda a terra, uma escuridão vinda do céu. Durou 3 horas, como se toda a criação se condoesse com o Criador. Em Êxodo 10, 21 e 22, fala sobre as trevas no Egito como julgamento ao povo rebelde que não queria obedecer a Deus. Essa foi uma observação de Wiersbe, W. Wiersbe, é um norte-americano, um comentador. Norbert, da Chamada da Meia-Noite, no seu livro Salmos Messiânicos, ele diz: o salmo inicia falando dos terríveis sofrimentos do corpo o salmo não inicia falando dos terríveis sofrimentos do corpo e da alma do Senhor na cruz. Não é isso que está falando no início, mas está falando de sofrimentos um pouco mais pesados. Mas fala do pior de tudo: ele foi abandonado pelo Pai. Então, as primeiras 3 horas da crucificação foram o tempo da ira dos homens sobre Jesus. As primeiras horas. Mas note que eu disse que há uma inversão. E aqui começa falando da segunda hora, das segundas horas. Mas há uma inversão porque ele começou a sofrer logo fisicamente. As injúrias dos homens, zombaram dele, eles crucificaram, esbofetearam, cuspiram nele. As primeiras foram tempo da ira dos homens sobre ele. O povo escarnecia dele, blasfemava, o torturava e humilhava. Isso é descrito a partir do verso 6 aqui deste salmo, quando se lê: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isso está em Mateus 27, 41 a 43. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, de 6 a 8, melhor dizendo, a gente vê essas palavras descrevendo esse sofrimento.
Portanto, já na primeira frase do Salmo, vemos irromper da primeira vinda de Jesus, como isso se desenvolverá. Jesus veio ao mundo como uma aurora e assim também virá novamente em glória. Oséias fala a respeito em Oséias 6,3. Você lembra que esse texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como alva a sua vinda é certa. Então, deixe-me fazer algumas referências aqui desse salmo para você situar, marcar no Novo Testamento. Como eu já disse, o Salmo 22:1, Deus meu, está em Mateus 46. As trevas da escuridão está em 27:45. Note o verso 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Clamo de dia, aqui e também de noite, fez referência àquele silêncio da escuridão que cobriu a terra. O verso de número 6 a 8 está no capítulo 41 de Mateus, melhor, 27, 41 a 43. 27, 41 a 43, eu vou ler aqui. 27, 41 a 43. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creiamos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Interessante que você vê as pessoas chamando o ladrão que se arrependeu de Dimas, o bom ladrão. Já ouviu falar isso? Dimas, o bom ladrão. Mas esse camarada não era nada bom, porque o mesmo que esses outros diziam, ele dizia também. Está aqui o verso onde eu li, que os mesmos impropérios diziam os ladrões que foram crucificados com ele. Então, só que depois caiu a ficha, realmente não é por aí, e se compenetrou das suas mazelas e se arrependeu e foi prontamente perdoado. Vamos para o verso de número 9. Eu citei a semana passada o 10, o 9 faz parte também na apresentação da criança aqui. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. Então, aqui um bom salmo para as crianças, não é? A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Isso se cumpriu em Lucas capítulo 1, verso 32. Eu vou ler Lucas 1, 32. Assim diz: este será grande. Note que aqui é o predito nascimento de Jesus. O anjo Gabriel vem trazer a notícia. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele será grande diante do Altíssimo. Então aqui falando do rei que foi profetizado por Davi, o seu descendente que irá assumir o trono, mas que as condições prevalecentes do inicialmente seria o sofrimento descrito no Salmo 22, consequentemente comprovado aí nos evangelhos. Volte lá no Salmo 22. Eu sei que quem não estava domingo talvez não esteja entendendo bem muita coisa, mas vá devagar aí que você vai compreender, tá certo? Vai compreender. O verso número 15:
Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. O verso 15 teve o seu cumprimento em João 19, 28. João 19, 28 é uma pequena palavra, duas palavras: tenho sede, tenho sede. Jesus estava crucificado que hora? Que horas? Vamos lá. Que hora ele foi crucificado? 9 da manhã. Ah, pensei que eu tinha 9 da manhã, muito bem. E então, das 9 ao meio-dia, o sol não é gelado, não é verdade? E ele já estava então com sede ao meio-dia. Tenho sede, tenho sede. Note que em seguida de meio-dia às 3 foi trevas. Houve trevas sobre toda a terra. E foi lá no final que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Note que o final foi descrito primeiro no Salmo. O sofrimento físico, que é logo, foi depois, nos versos subsequentes. Mas aqui, tenho sede. Verso 16: cães me cercam, uma sucia de malfeitores me rodeia. Está o verso 16, que teve o seu cumprimento em Marcos 15, 16 a 20. Marcos 15, 16 a 20. Traspassaram-me as mãos e os pés. Note que ele havia dito: cães me cercam, cães. E ele foi cravado as mãos e os pés. Para ele seria como sendo os animais ferozes, mas na realidade é uma profecia dos pregos da cruz em nosso Senhor Jesus, conforme já havia também sido dito em Gênesis 3,15: tu lhe ferirás a cabeça e este ferirá o calcanhar. Então, falando do que Cristo ia realizar e da intenção maligna de procurar atrapalhar. Verso número 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Esse cumprimento está em João 19, 23 e 24. João 19, 23 e 24. Houve o cumprimento desse lançar, um tipo de jogo que eles faziam, não sabemos como, mas era um tipo de jogo, então, que lançava sorte, uma certa brincadeira com Jesus. O verso 20: livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Essa passagem está com o verso 22 também, até aqui, tendo o seu cumprimento aí, essa parte de João, capítulo 19, 23 a 24. Mas aqui agora começa a irromper um louvor, adoração e ação de graça, porque o resultado é, irmãos, Deus responde às orações. Nas piores circunstâncias, nas piores situações, o salmista, bem como Jesus, está aqui o que acontecia. O que acontecia? Verso 22, diga bem alto, Jackson. Não é para ler, é para dizer. Louvor, adoração, engrandecimento ao nome do Senhor. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Olha aí, irrompendo um louvor glorioso para aquele que conhece, que tem essa experiência com Deus, que tem certeza do cumprimento das suas promessas, que a sua palavra se cumpre. Nas piores situações há lugar para adorar a Deus, irmãos. O crente
tapado, que não adora a Deus, ele tem que repensar sua vida. Ele não tem o prazer de vir adorar a Deus, tem que repensar sua vida. O crente não tem prazer no culto, na adoração, mesmo nas piores situações que ele está passando. Se ele não está em possibilidade de sair de casa, é claro, fazendo isso. Se ele não está, ele não tem o prazer, ele tem que repensar se ele foi regenerado, se ele realmente é no pacto da aliança, se ele já é salvo mesmo, se ele estava pela igreja, estou lá com os outros. O crente, meus irmãos, ele tem o prazer, e não só o prazer, mas até o dever também, de apoiar, sustentar os cultos, e o prazer de manter essa comunhão, de adorar juntos, é muito importante, porque ele se baseia no que nós reconhecemos, do que Cristo fez por nós, primeiramente. Se nós reconhecimento, não terá essa segunda parte. Aqui vem, a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Vamos avançar para o verso 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que me temem. Note que o salmista tinha primeiramente feito o quê? A partir do início, ele tinha clamado, não tinha clamado? Bem, orar e clamar, sabia que é um pouco diferente? Qual a diferença? O que é uma oração? O que é o clamor? Irmão Avelino? Clamar é orar em voz alta, meus irmãos. Orar em voz alta. Você está passando uma dificuldade? Você tem um problema? Você quer uma solução? Você já orou clamando mesmo? Ou tem vergonha? Você só baixou a cumbuca não para ninguém saber. Ore clamando, clame a Deus, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É com clamor tem se invocado o nome. Irmãos, é importante, porque o salmista Davi, ele passou a situação e ele chegou então a adorar a Deus depois como resposta. E prefigurada profeticamente, falava do próprio Jesus, que passou tudo o que passou, mas a vitória dele estava garantida, e ele triunfou sobre os inimigos. Ele pôde então dizer o que disse aqui: cantar-te louvores no meio da congregação. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos. Esse negócio de voto, né? Não é promessa santo não, viu? É compromisso com Deus. Não é dar um porco a São Sebastião e depois comer, não. Ele não veio, mas é compromisso com Deus. Na hora do aperto, o camarada faz um compromisso, depois se quebra. Com Deus não se faz isso, se cumpre. E os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Eu quero só citar aqui, não vou ler, João 6,58. O verdadeiro pão do céu não foi Moisés que deu, foi meu Pai que deu. Jesus disse, foi pregado no Maracujá, sábado: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Os sofredores poderão fartar-se, há abundância de suprimento para todo mundo. Chame Santa Cruz, não é só esse grupo aqui não. Tem um número representável aqui, mas Santa Cruz é bem maior. Nós precisamos nos desdobrar, irmãos, procurando os perdidos, mas orando a Deus por eles, clamando a Deus por eles, para que possam se dobrar a Jesus, possam conhecer o dom da eterna vida.
Não fiquemos de braços cruzados, tá bom demais não, satisfeito com esse mundo e com as circunstâncias, vou levando, não, levando é a música do carnaval, eu não vou, vamos levando, diz lá a música, o diabo vai levando mesmo, mas você não vai levando, Deus te conduz a parques verdejantes, às águas tranquilas, e mesmo em meio ao vale da sombra da morte, podemos estar seguros e tranquilos sem temor do mal, porque a sua presença conosco faz a diferença. E aqui o Salmo começou com todo aquele sofrimento, mas veio um lugar, o espaço para o triunfo. Verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Irmãos, isso é glorioso, porque aqui está mostrando uma ação missionária que Deus intentava para o seu povo e quer que seja realizada hoje. Os confins da terra vão ouvir. A igreja hoje está propagando o evangelho em o mundo inteiro, pode-se dizer assim. Tem lugares que precisam ainda, mas com relação ao passado, a expansão do evangelho é grande. E quando for tirar da igreja, Deus vai continuar com esse projeto. Vai mandar 144 mil missionários judeus para cumprir a tarefa que eles não cumpriram antes. Vai evangelizar o mundo, o evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunho, aí virá o fim. Então, aqui está apontando para o futuro, mas já alerta para que sejamos despertados quanto à tarefa missionária da igreja de chegar até os confins da terra, como Jesus disse, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Disse Filipenses que todo joelho há de se dobrar. João MacArthur faz essa aplicação em sua Bíblia anotada, exatamente sobre a ação missionária, a tarefa da igreja desde o dia de Pentecostes, o que está acontecendo no mundo. Todas as famílias da terra apontam também para o que Deus previu para os judeus em Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, falando para Abraão. A intenção era abençoar o mundo com essa nação. Sim, e hoje a igreja está abençoando também o mundo, mas virá o dia em que Jesus vai reinar e todos os povos irão se dobrar a ele. Cantamos o hino 26, não cantou hoje, mas onde se canta muito aqui, cantai que o Salvador chegou, aclame a terra o rei. Leais nações a ele só, contente vos rendei. Ao mundo gozo proclamai do reino de Jesus. Ó terra e o mar e céus cantai a resplendente luz. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão. Todos vão se converter nesse tempo, vão ouvir o evangelho, ouvir a palavra. Então essa parte faz referência a Gênesis 12. Eu queria chamar a sua atenção para finalizar, você pudesse pensar uma forma de prática desse salmo. Ele tem sua interpretação, dispensa qualquer coisa, a interpretação é muito clara, a interpretação do salmo, então temos que ter em mente o que significava isso. Mas tem uma aplicação para nós, e hoje eu queria perguntar a quem está aqui: como você vê todo o sofrimento de Jesus? Como é que você vê o sofrimento de Cristo? É mais um que sofreu? Não, é o único que sofreu daquela forma, que tem um resultado que pode beneficiar a tua alma, a tua vida. Só Ele. Você o vê como Deus o Pai vê, ou de uma forma como as notícias jornais, toda vez quando morre um? Jesus foi o único que morreu daquela forma, e o único cuja morte fez diferença e tem um resultado que pode alcançar a sua vida para a glória de Deus. Você olha do ponto de vista
maior, visando primeiramente também suas reais necessidades de perdão e salvação, ou apenas como uma coisa paliativa para uma religião ou para atender necessidades materiais? A morte de Jesus foi para salvar pecadores da condenação do inferno e trazê-la a glorificar a Deus pela obediência e uma vida que seja de acordo com a sua vontade. Você acha que Deus irá relevar todo o sofrimento de Jesus e deixar você entrar no céu cru, com tripa e tudo? Tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo, nascer de cima, do Espírito Santo, se quebrantar a Jesus. Mas nós sabemos que a maioria aqui é crente. Esperamos, pelo menos. Você que já confessa Jesus, leva a sério o que Deus valorizou tanto, visando a glória dele e visando também abençoar, beneficiar você mediante o que Jesus Cristo fez, ou tanto faz como tanto fez? Levar uma vida relapsa depois de ser crente, descompromissado de qualquer jeito, sem levar a sério a Jesus, sua palavra, sua igreja, sua obra, é pisar na obra do Calvário, no sangue de Cristo, é querer crucificar novamente Jesus. Se está em Hebreus 6,6, diz que até impossível, seria impossível. É importante levar a sério. Deus é o mesmo do passado, do primeiro século e dos últimos dias da igreja e eternamente. Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Lembra, eu quero só lembrar aqui, todo mundo gosta do Salmo 46, e geralmente o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente das tribulações, por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. O que Deus pode fazer na natureza, não é? E é bonito isso, mas interessante disso é o que diz lá no início, não tanto o que Deus faz, mas o que Deus é. Deus é nosso refúgio, é socorro bem presente. Deus é. Estamos aqui para engrandecer a Deus pelo que Ele é. Isso está claro no Salmo 22. O que Ele é. Olha, termine com isso lá, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Agora veja bem o motivo disso. Porque foi que Deus teve que deixar Jesus sofrer a agonia eterna ali na cruz? As trevas tomaram conta. Por que Deus deixou isso? O verso 3 diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Olha, estava dizendo que o motivo aqui é porque Deus não pode contemplar o pecado. E naquele momento, o teu pecado estava sobre Jesus, nossos pecados estavam massacrando Jesus. Deus não podia contemplá-lo, Deus não podia fazer nada naquele momento, tinha que deixar acontecer a morte, separação dele por um momento, para sofrer a nossa agonia eterna e nos dar o direito de você não precisar sofrer no inferno, nem morrer de sede, nem ser traspassado mão em pé, nem para a destruição do Satanás. Mas Ele veio para que tenhamos vida, e temos vida mesmo eterna, abundantemente, para a glória e louvor do Seu nome. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este salmo.
Ajuda-nos em nossas limitações, mas ficamos imensamente gratos por aquilo que o Senhor mostra em tão claro em Tua Santa Palavra para todos nós. Faz-nos crentes, Senhor, melhores. Perdoa, Senhor, tantas negligências, descuido, desprezo, tanta ação que faz o mesmo das suas e malfeitores que eram contra Jesus. Que nós possamos, Senhor nosso Deus, estar livre dessas coisas, nada acontecesse em nosso meio com aqueles que se chamam o nome de cristão, mas que possam brilhar como luz, sal, como alguém que ama o Senhor, que valoriza a obra do Calvário e que, olhando para Davi, olhando para Jesus, o que eles sofreram, nada impediu de sua comunhão com o Pai, dos louvores e agradecimento e serviço ao Pai, e que nós possamos estar prontos, Senhor, a sofrer por Jesus, pois não sofremos nada. Estamos declarando isso, que precisamos sofrer mais por Jesus, como reconhecimento que Ele fez por nós. Nada se paga, nada pode pagar, mas nós temos que aguentar aquilo que vem como consequência aqui na vida cristã e fazer o melhor para Ti, Senhor, porque de Ti seremos cobrados. Pai, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Enquanto oramos, se tem alguém em nosso meio que não é salvo ainda, eu não tenho como dizer que você pode escapar se morrer sem se converter a Jesus, sem aceitar Jesus como teu único Salvador. Eu não posso dizer isso. Eu estaria pecando contra Deus, estaria dizendo que o que Jesus Cristo fez não vale nada. Você pode continuar assim, poderá ser que você vá para o céu. Não vai mesmo, se não se decidir por Cristo, receber a Ele como teu Salvador e tê-lo na tua vida como único, a tua esperança. Quem hoje gostaria de ser um crente, se você não é um crente ainda? Levante a mão onde está, demonstrando publicamente que quer seguir Jesus, está pronto a pagar o preço, amar a Ele, andar com Ele, vivenciar a sua palavra. Quem gostaria de fazer a decisão hoje à noite? Talvez um crente reconheça que está precisando de mudar alguma coisa em sua vida. Esse é o momento, meu irmão. Peça a Ele, Ele te ouvirá. Sim, eu não preciso te chamar aqui à frente, não. Mas é bom que te ajeite com o teu Deus, porque não se brinca com Ele. Deus abençoe, Senhor, nossos teus irmãos aqui, possam andar na tua presença, na tua luz, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, irmãos.